Shalom. A cadeira de Moisés. Há um texto bíblico incorretamente traduzido para o português e para outras línguas que traz uma profunda lição de Yahushua em sua discussão com os perushim, os fariseus. Em Matitiahu 23, as versões da Bíblia geralmente registram. Então falou Yahushua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Matitiahu 23, 1 ao 3. Nesta passagem, Yahushua está ordenando que seus discípulos observem todas as coisas que os fariseus e os escribas dizem. Porém, ao longo do capítulo 23 de Matitiahu, Yahushua critica severamente os fariseus e escribas, chamando-os de hipócritas, sepulcros caiados, serpentes, raças de víboras e etc. E conclui o Mashiach: como escapareis da condenação do Gehinnom, inferno? Matitiahu 23, 33. Ora, se os fariseus e escribas estavam condenados ao Gehinnom, ao inferno, por que Yahushua determina que seus seguidores os obedecessem? Geralmente, esta contradição é explicada pelos teólogos com fundamento no verso 3 do mesmo capítulo. Não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, os ensinos dos fariseus em si estavam corretos, porém as suas obras eram más. Apesar de essa explicação estar correta, permanecem algumas perplexidades. Não sou estranho obedecer a alguém que está condenado ao inferno? Seria louvável que fôssemos alunos de um hipócrita? Seria recomendável que adotássemos como mestres homens que são condutores cegos? No verso 16. Parecem contraditórias as palavras de Yahushua, e isso se deve a um erro do manuscrito grego de Matitiahu. Contudo, no manuscrito de Shem Tov, em hebraico, desaparecem por completo as supostas contradições de Yahushua. Tradução. Então Yahushua falou à multidão e a seus talmidim, discípulos, dizendo: na cadeira de Moshe, Moisés, estão assentados os escribas e os perushim, os fariseus. E tudo o que ele lhes disser, observe e faça. Porém, não hajam de acordo com a obra deles, porque eles dizem e não fazem. Matitiahu 23, 1 ao 3. Inicialmente precisa-se esclarecer que a cadeira de Moisés se refere a uma cadeira existente nas sinagogas em que os fariseus e os escribas se sentavam para explicar a Torá às pessoas. Asseveravam os fariseus que eles eram pessoas dotadas de autoridade para dar a interpretação correta da Torá de Moshe, da lei de Moisés, e seus ensinos deveriam ser seguidos. Tal autoridade foi dada por Yahweh a Moisés, que se assentava na cadeira para julgar o povo, Êxodo 18, 13, e foi transmitida de geração a geração, chegando aos fariseus. Confira o Talmud. Moshe recebeu a Torá no Sinai, outorgou-a a Yehoshua, Josué, e Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas outorgaram-na aos membros da grande assembleia. Avot 1.1. Relendo o texto traduzido de Matitiahu 23, do 1 ao 3, acima citado, percebe-se com nitidez que Yahushua faz um jogo de palavras contrapondo Moisés, ele, com os escribas e os fariseus, eles. Ordenou o Mashiach que seus discípulos obedecessem a ele, Moisés, e não a eles, escribas e fariseus. Já que a Torá foi dada pelo Eterno, apregoou Yahushua que o homem deve obediência à lei de Yahweh, e não aos mandamentos criados por homens. Logo, inexiste qualquer contradição no capítulo 23 de Matitiahu, visto que o Salvador quis ensinar algo bem simples. Primeiro, obedeça a Moisés. Segundo, não obedeça aos fariseus e aos escribas, porque eles são hipócritas, sepulcros caiados, serpentes, raças de víboras, guias cegos e etc. Mas como os discípulos iriam obedecer a Moisés se este já estava morto? Yahushua se valeu de uma metonímia, razão pela qual
Obedecer a Moisés significa o cumprimento dos mandamentos da Torá, da lei de Moisés. Foi contundente o Mashiach ao pregar que a Torá está em vigor e que seus talmidim, discípulos, deveriam cumpri-la. E tudo o que ele, Moisés, lhes disser, observem e façam. Matitiahu 23:3. De start, não existe qualquer dúvida que Yahushua determinou que seus discípulos observassem a Torá de Moisés e agissem de acordo com seus mandamentos.